O dia a dia no plenário da Câmara Municipal de Bauru, a convivência das comissões, cria uma série de obrigações para o parlamentar, obrigações da função do seu mandato, que não necessariamente estão no dia a dia da população. As pessoas podem estar distantes com as suas obrigações e acabam não acompanhando. Uma dessas questões, apenas como exemplo, é a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É através dela que é possível você descobrir se aquilo que o prefeito, o gestor, está pretendendo fazer pode ser realizado. O vereador Arildo Lima Júnior está conosco no estúdio da TV Câmara e tem se atentado para essas questões dos pormenores, dos detalhes da LDO, para que o planejamento público saia do mundo da ficção, seria essa a expressão, Arildo? E passe a ser mais palpável para as pessoas no dia a dia? Primeiramente, agradecer o convite, Nelson, por estarmos nesse espaço democrático aqui da TV Câmara, da nossa cidade, para poder responder aos nossos telespectadores questões da nossa municipalidade. E, em cima da sua pergunta, nós verificamos que realmente acaba sendo um assunto um pouco mais técnico, do ponto de vista de gestão pública, mas que demonstra quais são as intenções ou os ânimos do atual gestor ou de quem está elaborando as diretrizes para o desenvolvimento, crescimento e para onde a nossa cidade vai. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela norteia, do ponto de vista de vontade e desejo político, para onde o administrador quer caminhar com as ações dos serviços e dos investimentos públicos para a cidade. E o que a gente verificou, que na verdade a LDO desse ano, né, ela simples e unicamente ela se remete a um planejamento dentro do PPA, que é uma outra peça, né, que define as estratégias de investimento e de planejamento de médio prazo, porque ela trabalha com 4 anos. Né? E a LDO é em cima dessa previsão que foi feita anteriormente, mas que nós verificamos que o prefeito acabou simples e unicamente repetindo os números. Isso demonstra o quê? Que, na verdade, não está sendo feito um planejamento e definido diretrizes dentro de uma realidade, daquele momento. Porque o planejamento de 2 anos atrás, muitas das suas características, dentro da realidade atual, mudou-se. Tanto que lá atrás pretendia a construção de um hospital municipal e que hoje nós sabemos que é totalmente inviável essa proposta, pelo menos a curto prazo. Nós não temos condições nem mesmo de contratar médico, né? Nós não estamos tendo condições de dar manutenção nas nossas unidades básicas, nós temos dificuldade de estruturar as unidades de pronto atendimento, do pronto-socorro. Olha a precariedade do ponto de vista de espaço físico do nosso pronto-socorro e da nossa unidade de pronto atendimento infantil, que nós precisamos ampliar, e esse debate há quantos anos está sendo feito, e nós sabemos a dificuldade que é a prefeitura executar alguma coisa. E aí nós vamos entrar numa discussão da construção de hospital, se a gente não consegue nem mesmo fazer os serviços mais elementares da saúde básica que o município tem por responsabilidade ofertar à nossa comunidade. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente verifica que as diretrizes demonstram o ânimos do gestor. E nós verificamos que realmente não está sendo feito como deveria ser feito um planejamento dentro da realidade atual da nossa cidade, né? Que mudou-se o cenário econômico nacional. Isso implica em repasse de recursos da União para o município, e nós sabemos que Bauru depende muito dessa verba chamada FPM. Agora, quando você joga isso para a prática, para as pessoas terem um pouco mais de conexão com isso no dia a dia, saiu até uma matéria, eu acho que corretamente do ponto de vista técnico e também simbólico. Ficou um hospital de mentirinha quando terminou o orçamento de 2013 e sequer haviam as condições
concretas para os recursos da reforma do pronto-socorro, como você mencionou. Aí vai nos pormenores, o ar-condicionado, o aparelho, não sei das quantas, da unidade de pronto atendimento nova não está funcionando. Como as pessoas, para conversam com o parlamentar depois no dia a dia disso? Ele fala, olha, eu estou ainda esperando a lista do asfalto lá, e já mudando de assunto. Depende de uma outra questão, que é a aprovação do Tesouro Nacional das dívidas do município pagar. O município ele tem uma capacidade de endividamento, que as próprias leis que regulam os orçamentos e a forma de gerir a contabilidade pública estabelece. E nós temos uma capacidade de endividamento, e nós sabemos que Bauru é uma cidade endividada quando você olha o aspecto da sua arrecadação, da sua capacidade de arrecadação. E nós temos a dívida da Coab, que não foi gerada por esse governo, mas quando nós assumimos a administração de algo, nós administramos o atual e também o passado, ou seja, a realidade, o ônus e o bônus. E nós temos que trazer a equalização, para que isso não venha prejudicar mais a comunidade no futuro. E nós sabemos que, se não houver a equalização da dívida da Coab, nós corremos o risco de entrar no cadastro de inadimplentes junto ao governo federal, e aí muitos recursos, muitos programas que porventura viria para Bauru ficariam impedidos de nós captarmos esses recursos, e consequentemente vamos ser impedidos de trazer mais investimentos para a nossa comunidade. Então nós precisamos pagar aquilo que nós devemos, e nós temos que, para isso, ter a responsabilidade fiscal. Se eu estou altamente endividado, eu não tenho mais condições de fazer mais uma dívida. Do ponto de vista de responsabilidade, eu tenho que equacionar uma dívida para depois ir buscar mais crédito, mesmo que eu demore um pouco mais para ter aquele benefício. Então, o discurso da última segunda-feira foi nesse sentido. Olha, prefeito, o que nós queremos é que você tenha responsabilidade fiscal, porque você vai embora daqui 2 anos, só que a cidade fica, e o próximo prefeito virá, e as demandas sociais, elas se mantêm e vão crescer, porque a cidade vai crescer e vai precisar de mais estrutura. E nós não podemos inviabilizar, do ponto de vista orçamentário, o município de Bauru. Nós já vivemos isso no passado, até um passado recente, de irresponsabilidades dos gestores que trouxeram um desequilíbrio dentro das contas públicas muito grande, e nós não podemos mais permitir com que isso aconteça. Por isso, da crítica, do chamamento à responsabilidade fiscal da prefeitura em fazer essas equalizações, para que no futuro a gente tenha um cenário um pouco mais equalizado, e os próximos gestores possam responder às demandas sociais. Arildo, mas aí, para a pessoa no dia a dia que está enfrentando a vida, na rotina, não está acompanhando, eu vou usar a expressão grave. Nós estamos no mês de maio. Esse assunto da questão da equalização da dívida da Coab é de alguns anos, do ponto de vista de tentar refinanciar isso no Tesouro. Nem chegou em Brasília ainda. Parece que você está numa loja comprando uma conta de 1.000, você deve 1.100 e entrou na outra para fazer uma comprinha, enquanto o teu abacaxi da conta anterior vai vir, você sabe que vai ter que pagar. E aí a gente verifica o porquê que o prefeito não fez isso ainda, Você tem uma pressão por parte da Câmara Municipal cobrando esse comportamento mais austero e mais responsável do ponto de vista fiscal. Tem o trabalho do presidente da Coab, que vem tentando, junto à Caixa Econômica Federal, ao Conselho Curador do FGTS, condições melhores de juros e de parcelamento dessa dívida, que não tem como. O município de Bauru é solidário àquilo que a Coab deve. Então nós temos que enfrentar esse debate e este problema. Senão nós podemos trazer um grande prejuízo num futuro próximo para toda a cidade. O gestor passa, mas a cidade fica.
E aí é dentro dessa perspectiva que nós fazemos a discussão. E nós sabemos que ele não mandou ainda para o Tesouro Nacional porque tem um PAC, o PAC do asfalto, para ser assinado, que ele pretende pegar 43 milhões de reais para fazer 850 quadras de asfalto no município de Bauru. E por que nós temos que pegar esse dinheiro emprestado? Porque nós gastamos mal o dinheiro do orçamento geral do município. Nós temos hoje um orçamento de 650, 680 milhões de reais e nós não temos 2% para investir em infraestrutura do orçamento próprio da cidade. Por que isso? Porque gasta mal, estourou a folha de pagamento. Nós sabemos que, nós verificamos que ano a ano, em percentual dentro do orçamento, o custeio da máquina só aumenta. Então nós verificamos que as torneiras estão abertas, que a gordura não é enxugada, só aumenta o gasto e para satisfazer nós estamos pegando empréstimo. Só que nós vamos fazer um empréstimo agora para que o próximo prefeito pague. Agora, quando chegar lá na frente, ele vai ter essas demandas também. Como que ele vai poder responder para a sociedade essa demanda que vai surgir, sendo que ele está pagando aquilo que o outro contratou a nível de financiamento? Então, nós verificamos que ele não mandou ainda um ato que demonstraria responsabilidade com a administração do dinheiro da sociedade, porque ele quer aprovar o PAC de 850 quadras de asfalto, que vai custar aos cofres públicos mais de 40 milhões de reais, 43 milhões de reais, mais exatamente falando. Então nós queremos o asfalto, mas nós queremos também que ele tenha responsabilidade na administração das contas públicas. Não dá para fazer 900 quadras, faz 700, faz 600, mas não venha colocar Bauru dentro de um balaio de endividamento que a gente vai pagar um preço muito alto num futuro próximo. É essa a nossa cobrança e crítica à atual administração. Hoje, pelas condições financeiras do que está posto do ponto de vista do cenário de arrecadação, entraria a conta da Coab, a rigor, para fazer essas contas e fazer os outros programas que o prefeito está anunciando? Olha, a gente verifica que pelo compromisso da Coab seria um parcelamento de 2 milhões mês. A prefeitura entraria com 500 mil e imediatamente a Coab responderia com 1,5 milhão. Mas eu acredito que esses 350 milhões, nós não temos a capacidade total para se comprometer com esse valor. Hoje se fala que a capacidade atual de Bauru, seja entre os 22 ou 16, que é questionável esse percentual, dentro da receita corrente líquida, ela chegaria na casa de 120 a 140 milhões de reais, a capacidade total de endividamento de Bauru para este ano. Então esses valores não seriam... Você queria resolver um terço da dívida. Um terço da dívida. Resolveríamos um terço da dívida. Os outros 2 terços, nós teríamos que construir uma outra solução junto à Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador, que é detentora do crédito, que a Coab deveria ao fundo de garantia. Então, mas nós precisamos, pelo menos, que o Tesouro Nacional nos aponte qual que é a capacidade, o quanto eu vou autorizar desse financiamento. Essa discussão de forma séria, de forma isenta, de forma responsável, que nós queremos fazer na nossa cidade. Olha, eu tenho condições de fazer isso, porque eu não posso admitir que simples e unicamente o gestor só pense no seu projeto pessoal de manutenção de poder. Eu preciso pensar na cidade. Independentemente de alguns resultados, vamos dizer assim, eleitorais, eu preciso pensar no bem da sociedade, o que realmente ela precisa. Se a gente não pode fazer tudo agora, que a gente faça uma parcela, mas que a gente não venha colocar Bauru dentro de uma situação totalmente crônica do ponto de vista de endividamento. Arildo, muito obrigado. A gente fala da questão da atualização, da insistência desses temas aqui, que felizmente ou não, de tempos em tempos, a gente vai ajustando
o cenário das contas com aquilo que está posto na LDO, no orçamento, no PPA, para que as pessoas em casa tenham capacidade, pelo menos, de ter informações e acompanhar a vida da nossa comunidade. Esses termos são importantes para que a sociedade compreenda, como você bem disse, né, um pouco como funciona esse processo, principalmente do ponto de vista das contas públicas, e por que a prefeitura não faz. Ela não faz porque não tem capacidade. Não tem capacidade por quê? Porque a arrecadação é pequena ou porque ela gasta mal. Né? E quais são as prioridades da nossa comunidade? Né? Então, essas plataformas chamadas PPA, LDO, a lei de orçamento anual, que depois virá, né, na sequência da LDO, ela determina o que nós vamos fazer com o dinheiro público, ela determina como vai ser gasto, ela determina as diretrizes dentro daquilo que eu observo que deveria ser observado também, das prioridades que a sociedade coloca e que o gestor tem que se vincular as suas atitudes ao interesse público. E às vezes o interesse público não é um interesse imediatista, né? Porque senão o imediatismo ele pode trazer um custo enorme a médio prazo para essa própria sociedade. Então é dentro desse debate um pouco mais aprofundado do ponto de vista técnico, né, e de gestão que nós temos tentado mostrar para a comunidade o que a prefeitura precisa fazer é agir um pouco mais com responsabilidade fiscal para não prejudicar o investimento que a sociedade merece receber por parte da prefeitura. Muito obrigado. Toda semana, nesse horário, acompanhe as discussões que envolvem a sua comunidade.